Essa ideia do casamento comunitário, ela surgiu em função da minha experiência clínica de muitos anos, né, como psicólogo, e eu observei durante esse período que são várias as razões que levam um casal a se separar. Então, em função dessas fragilidades que nós detectamos, que nós encontramos durante esse período da experiência profissional, foi que me levou a pensar que os casais deveriam receber um treinamento formal, uma educação formal para contraírem um matrimônio, tendo em vista que o relacionamento ele não é algo inato, você não sabe nascendo se relacionar. Relacionar-se é uma aprendizagem, então você precisa aprender a se relacionar. O projeto do casamento comunitário, juntamente com o professor Dr. Josemar, nossa intenção era fortalecer esse vínculo, muitas vezes de uma união já existente, porém ainda não acabada. E aí, durante 2 meses de preparação, nós trabalhamos os pontos que supostamente leva à separação. Nós observamos que é muito fácil para uma pessoa, um casal, casar-se, mas é muito difícil se separar, porque a evolução do casamento leva a uma série de dificuldades e de conflitos, e eles terminam o relacionamento muito mal, muitas vezes inclusive se odiando. E são coisas muito pequenas que são construídas no dia a dia, que poderiam ser evitadas se eles recebessem, antes do casamento, um treinamento formal para que eles pudessem, então, evitar esse tipo de conflito ao longo do relacionamento e que esse casamento pudesse, então, ser, de fato, um casamento duradouro, se não eterno, para aquele casal. O diálogo, ele consiste justamente na oportunidade que uma pessoa tem de poder se expressar e, aliás, falar é isso. Eu só falo porque eu quero comunicar para vocês aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Então, ter respeito quando o outro fala é o início de qualquer boa relação com qualquer pessoa e principalmente com um casal. Porque, como eu já disse para vocês, um casamento se divide tudo, menos o travesseiro. A cabeça é de cada um e por isso os travesseiros são individuais. É para que você consiga manter a sua individualidade e respeitar o outro, porque você é uma pessoa, um homem, uma mulher inteligente, madura e adulta, e sabe respeitar e entender o outro, que é justamente antes do casamento que nós conhecemos o outro, sabemos: eu quero casar com você, eu quero casar com você, não é com aquilo que eu quero que você vai vir a ser, eu vou casar com você, é você que eu conheço. Então, quando você diz sim para aquela pessoa. Então, seja compreensível com ela e não queira depois dizer que o outro te enganou, mentiu para você e que o outro é um charlatão, é uma piada, um engodo, uma enganação, um ilusionismo. Mentiu para mim, agora você completamente, você não é mais aquela, né? Não, você não é mais aquela, casou com você, né? Não tem mais como ser aquela, porque casou com você. Eu tenho como experiência que são fatores denunciados por casais no consultório que vêm a se separar, foi que nós começamos então a buscar profissionais para que eles pudessem cobrir então esses pontos em termos de formação e informação para os casais que viriam a contrair então o matrimônio. Não ficou somente na festa de casamento, houve todo um preparo de 2 meses com vários profissionais de várias áreas, inclusive com os estudantes de psicologia da faculdade Univar, né? Contamos presencialmente, a equipe de saúde do município também. Esses grupos eu montei mais ou menos uma estrutura
E em cima dessa estrutura foi que uma sequência de passos do que era importante, e aí a partir daí eu fui atrás dos profissionais que colaboraram com a formação. Eu fiz parte, eu dei mais de uma palestra durante essa formação e tive a colaboração de outros colegas do Centro Univar, do Univar, que colaboraram também com as demandas que vieram surgindo, não só as que eu tinha planejado, mas também as que surgiram durante a promoção do evento. Então nós escolhíamos informações, perguntávamos o que eles gostariam de falar. E eu achei interessante porque, por exemplo, o professor Alain, que é enfermeiro, ele acabou falando sobre o Papa Nicolau, que foi uma demanda do próprio grupo que solicitou um encontro específico com as mulheres, porque elas queriam saber, tinham muitas dúvidas sobre o Papa Nicolau, e aí ele fez uma formação específica só para as mulheres falando sobre o Papa Nicolau. Isso adveio da nossa experiência, adveio de um encontro, esse módulo que foi dado então posteriormente. Eu lembro bastante da questão que ele falou sobre a questão do relacionamento, que não é fácil, o dia a dia não é fácil, né? A convivência em si não é fácil, ainda mais quando já se tem filhos, né? Não é fácil. Ele explicou muito direito, fez a gente entender outro lado do casamento. O casamento não é mil fantasias, né? Não é só sorrisos e alegrias. Tem as tristezas, tem as mágoas, tem os trabalhos, tem as dificuldades. Mas junto assim, com as mãos dadas, a gente consegue. O psicólogo mesmo, ele expôs, realmente parece que ele expôs a situação do dia a dia do casal mesmo e tentou mostrar que não é só felicidade. Porque se a gente for acreditar que é só felicidade, não fantasiou, né? Vai acabar de uma hora para outra, porque o dia a dia não é fácil realmente. Mas quando a gente pensa em casar, tem que tentar superar e vencer para dar certo. Eu acho que é isso a intenção maior do projeto, é isso. Mostrar como funciona a fundo para que o casamento vigore e dure. É que a gente tenha a capacidade, né, de vencer as dificuldades do dia a dia. Fundamental, é essencial. A parte do psicólogo é a parte chave de todo o matrimônio. Desde o momento que você recebe o convite, que você faz o cadastro, a inscrição, desde o primeiro dia de curso. Sem o psicólogo, eu falo para você que a maioria desistia, porque ele é a peça-chave. Não basta só experiência de vizinho, de pai, de mãe, de conselho, de quem que seja a favor, seja contra. Mas o psicólogo, ele é a prioridade, ele é o papel fundamental, porque até então, quando eu comecei o curso, para te falar a verdade, estava desanimado, porque geralmente essas coisas assim a gente não coloca muito apreço, porque, né? Mas depois que eu fui aprofundando o curso, fui vendo as palestras, e foi o que me deu o boom, assim, falar assim, agora eu quero, é isso que eu quero. Eu tive a certeza. Ali ele ensinou muita coisa, que antes a gente pensava que um casal, eu pensava de um jeito e ele pensava de outro. Hoje não, nós dois pensamos da mesma forma. Tudo que a gente vai fazer, eu pergunto pra ele, amor, vamos fazer assim? Aí se ele falar que sim, ele concordar, nós vamos, senão nós não faz. Hoje é tudo baseado entre eu e ele. Meio a meio. Se concorda, concorda. Se não concorda, não discuto. E dentro do curso, o doutor ensinou isso pra gente, que é a compartilha, né? Então você tem que partilhar tudo que é seu com a pessoa que está do seu lado, que você está disposta a ter uma união estável por toda a vida. E até então, é igual ela está dizendo, a gente não tinha essa metodologia de pensar assim. Geralmente eu pensava mais no meu ego e ela no dela. Tipo assim, se ela quer, se ela não quer, eu quero e... Mas não, dentro do curso, isso abriu um leque assim, de possibilidades que não é bem assim que funcionam as coisas, entendeu? E está servindo pra gente, graças a Deus, por esses 1 ano e pouco, e vai servir por toda a vida. Algo muito bom mesmo, é algo que acrescenta muito na vida das pessoas. Às vezes você vindo aqui, mesmo que você não fala, mas você ouve. Então você vê, porque às vezes você pensa que só você está certo, mas o psicólogo vem aqui e fala, gente, tem um lado A, tem um lado B, então você vai enxergando as coisas de outra maneira. Então esse curso agrega muito as pessoas. Entre esses exemplos, né, nós tivemos, por exemplo, o curso de nutrição, que trouxe a economia doméstica, a questão de como você manipula alimentos e etc., que também veio a contribuir diretamente, porque nós temos que 20% a 30% daquilo que um trabalhador ganha, ele é desperdiçado
em alimentos. Então, aquilo que é descartado, que poderia ser aproveitado e que acaba não sendo, vira lixo. É o mesmo que se reproduz na construção civil. A perda na construção civil ela se dá em torno de 25% a 30%. A perda no transporte de alimentos também está nessa faixa de 25% a 30%. E depois que você já fez tudo, que você ganhou o dinheiro, que você faz a compra, você ainda joga no lixo em torno de 25% a 30% daquilo que você trouxe para dentro de casa. Então, foi também um outro exemplo daquilo que nós oferecemos aqui. Uma outra coisa que eu achei extremamente interessante também foi sobre primeiros socorros. Nós oferecemos e trouxemos, inclusive, do Centro Univar, pela enfermeira Rejane, ela trouxe e ministrou um curso sobre primeiros socorros. Então, como se você socorre um bebê, como você socorre um adulto, como que você faz determinadas manobras, se o paciente infarta, se o paciente tem um engasgamento. Então, foram coisas assim que servem não só para o casal, mas servem para toda a comunidade, porque qualquer pessoa eu posso estar dando uma palestra para eles e ter uma parada cardíaca, alguma coisa, e não tem ninguém que sabe fazer esse socorro, esse primeiro atendimento. Então, foi uma coisa fantástica por causa dos níveis de engajamento que nós temos com crianças dentro das famílias. Então, esse foi um outro exemplo de algo muito útil que nós oferecemos durante esse treinamento. Eu achei muito importante, né? Porque no momento desse daí, a gente até aprendeu, né? A técnica, né? Que a gente não sabia. Tocou em assuntos sobre a família que às vezes passa despercebido no dia a dia da gente. Você às vezes não percebe de uma estrutura familiar, às vezes teve orientações, às vezes até de como falar com os filhos, de como proceder na frente dos filhos, que isso aí faz parte da família, né? Família com um casal só, que um dia vai ter filho também, ou para quem já tem filho também. Forçou a gente a trabalhar a mente mesmo. Esse dia ficou bem marcado para mim. É mais sério, você se dedica mais, se entrega mais num relacionamento. Eu sempre quis que meus pais casassem, então eu gostei muito. Eu chorei na hora, chorei muito. Eu gostei muito de entrada nas alianças, deu bastante coisa errada, mas no final deu muito certo, então eu gostei muito.
todos acabaram de afirmar perante mim de vos receberdes por marido e mulher, em nome da lei vos declaro casados.